Olá, olá. Eu me chamo Lídia Martins, sou corretora de imóveis. Estou muito feliz, resolvi gravar esse vídeo aqui para compartilhar minhas últimas experiências, né? Sou corretora de imóveis, empreendedora no ramo de reformas para venda. E eu resolvi compartilhar aqui algumas experiências dessa minha última reforma. Já tem um tempinho que eu não falo com vocês. Então, a última vez que eu falei, eu comentei que tinha reformado uma casa e essa casa estava à venda, né? Então, algumas experiências aqui, algumas dicas para compartilhar sobre essa última reforma. Essa reforma é a reforma de número 10 e ela demorou muito mais do que o previsto. Foram 7 meses foi exatamente 7 meses e um dia. Acabei de olhar aqui o contrato do dia que eu comprei, do início da reforma e venda. Então, assim, foram 4 meses de reforma e 3 meses de trabalho de venda. Então, isso é uma novidade, porque eu nunca tinha passado por isso, né? E aí eu resolvi refletir o que foi que aconteceu, porque todas as outras eu vendi com menos tempo, né? Vendi muito menos de 6 meses. E essa foi a que mais demorou, né, até o momento. Então, para quem é iniciante, que é o meu caso, eu estou há 3 anos, quase 4 anos trabalhando com reforma, continuo na corretagem, mas buscando as oportunidades e fazendo reformas. Então, essa foi uma novidade que eu resolvi, né, uma novidade bem ruinzinha, e eu resolvi pensar bem no que é que aconteceu e eu de cara, claro, já identifiquei várias coisas, né? Então, assim, por que essa reforma foi a mais demorada na venda? Então, a principal foi a localização. Localização é um negócio, assim, extraordinário e bastante perigoso, né? Na verdade, você tem que ter muita atenção com essa questão da localização. Esse imóvel, quando eu conheci, eu vi que a localização dela não era das melhores, né? Apesar de ficar muito próximo de bairros assim com bastante movimento, bairros bons, com uma infraestrutura boa, né? Mas aquela rua especificamente, aquele local não era exatamente o mais indicado. Mas por que eu escolhi esse imóvel? Eu escolhi pelo preço, certo? Eu escolhi pelo preço. E eu fiz as contas agora há pouco, somei tudo que eu gastei, o tempo, e na verdade deu um lucro excelente, né? Na verdade, com esse imóvel eu consegui faturar um valor acima de 50 mil, então é um negócio muito bacana, né? Dependente se você pegar esse valor, na verdade foi R$ 56.900, dividido por 7 meses, vai dar um valor aí mais de 8 mil, então ainda assim é um excelente negócio. Mas poderia ter sido muito melhor, Então, uma das coisas que eu resolvi fazer esse vídeo, falar sobre a localização, às vezes ela parece uma vantagem, né? Uma desvantagem, no caso, parece uma desvantagem, e na verdade até uma oportunidade disfarçada, né? Só que aí você tem que ver a questão também, se tu tá preparado para esperar, se o teu financeiro segura esse tempo, né? Na verdade, para mim também, no início é um pouco desafiador, bastante desafiador, esperar esse tempo para ver o retorno, né, desse investimento. Mas a localização, e no caso lá também tinha um agravo muito, que era a infraestrutura do bairro. Na época, o bairro estava muito ruim, muito buraco, o que havia de asfalto tinha acabado já. Então, assim, lugar tipo sítio, lá ficava assim, final de rua, muitos sítios, mas parecia que tu estava uma zona rural do que exatamente dentro da cidade. Então, todos esses pontos, né? A aparência do local, a aparência da rua, infraestrutura, zero asfalto, tudo buraco, né? Muitas casas inacabadas. Então,
tudo isso deixava um ambiente assim extremamente dificultoso, né? Da pessoa ter um interesse. Então, uma outra coisa que eu tive, né, problema com essa reforma foi o atraso. Então, eu tive um atraso aí de um pouco mais de 30 dias, né? Então, até arredondo para dizer que eu tive um mês de atraso, para ficar bonito, mas a verdade é que foi até um pouquinho mais. Então, assim, eu aprendi que mesmo que você tenha uma equipe, que você está ali afinada com ela e está acompanhando a obra, que você tem que acompanhar basicamente que diário, né? Diariamente você tem que acompanhar essa obra, né? Nem que seja um pouquinho de tempo, você tem que dedicar a acompanhar exatamente para que você corrija o curso dessa obra. Então, o que eu aprendi? Que a partir de agora, minhas próximas reformas, eu vou cronometrar cada etapa. Eu fazia isso de forma meio que sem uma tabela, né? Sem aquela rigorosidade de dizer, eu tenho que fazer nesse período 2 semanas para isso. Não era assim. Só que eu aprendi que o compromisso com o teu negócio é teu. Então, assim, mesmo que você tenha uma equipe legal, mesmo que sejam bons profissionais, se você vê que esse profissional não está tendo o ritmo de negócio que você, eu da próxima vez eu vou parar. Eu paro e vou buscar outra equipe e corro atrás e consigo fazer isso de forma que eu não vá prejudicar o meu negócio por conta de alguém não ter um compromisso com o trabalho. Entendeu? Então, assim, falta gente que vai, que não vai, que tá para fazer uma coisa, larga aqui, vai, faz outra, nem terminou nenhuma nem outra. Então, esse tipo de cuidado com o cronograma da reforma. Na verdade, esse é uma dica valiosíssima. Muito cuidado, porque quando você está trabalhando com reforma e aí você vê que esse tempo é proporcional ao teu lucro, tu não pode te dar o luxo de ficar o tempo indeterminado, ou quando acabar, acabou. Não funciona. Então, quando você está fazendo uma reforma, seja ela qual construção for, se você estiver trabalhando com esse imóvel para venda, você vai ter que ter muito cuidado com o tempo. O tempo é um fator primordial para você poder ter um bom lucro, né? Para o negócio dar certo, você vender no tempo hábil, então você tem que ter todos esses cuidados, né? Então, assim, atraso de obra é um fator determinante para você perder lucro, né? Perder ali, deixar de ter um lucro melhor. Então, eu analisando bem, foi uma obra que deu todos esses problemas, mas deu um lucro fantástico por conta do preço, porque o preço foi baixo. Exatamente pela questão de no momento estar sem infraestrutura, exatamente pelo fato da estrutura da casa muito original, então precisava de uma reforma bem executada, né? Uma reforma boa, por assim dizer. Então, tudo isso fez com que o valor fosse um valor atrativo, né? E foi um bom negócio. No entanto, foram 7 meses, né? Eu nunca tinha passado por um tempo desse, de 7 meses. E aí eu não sei, se você for fazer isso de um negócio, ainda assim é um bom negócio, como se fosse o teu negócio principal. Se for renda extra, é excelente negócio. Mas você não precisa passar por isso, se você corrigir agora no início, né? Então, se você for escolher o imóvel pela localização, né, que é o ideal, você escolher pela localização. Então, aqui tem até uma lição. Eu, por acaso, eu escolho bastante pela aparência do imóvel. Então, quando eu entro num bairro, que eu olho aquela rua e tem um monte de casa, né? Não precisa ser casas modernas, né? Aquela coisa espetacular. Não precisa ser. São casas boas, você percebe a aparência, a fachada das casas. E ali tem lá pelo meio, pelo final, pelo começo, uma casinha totalmente velhinha, sem a fachada não é boa. Você vê logo que é uma casa original. Então, a minha atração, né, vai logo nessa casa.
Então, por quê? Quando você vê uma casa nesse padrão, possivelmente, o preço, possivelmente não, 100% do preço, ele está baixo também. Então, é uma casa que ela está fora do padrão daquele bairro. Ela está sem reforma. Logo, ela está sem reforma, é muito mais fácil tu negociar com esse proprietário, né? Então, você vai fazer essas contas do padrão do bairro, de uma casa já reformada, versus uma sem reforma, para você ter essa margem como o teu ideal de reforma, né? Tipo assim, deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que você está num bairro onde as casas são aí 350 a 400 mil. E aí você pega uma casa original nesse bairro, não precisa ser 100% original, ela precisa estar velha e acabada, sem reforma, para que você tenha essa vantagem, né? Que o grande lance é a reforma, né? Então, o que acontece? Você vai ter um foco, digamos que 200 mil. Se o preço daquela região é 350, então logo você já tem ali uma média de um parâmetro ali de 150 mil, que deve custar a tua reforma. Então, pensando nisso, você vai elaborar um projeto, vai conhecer esse imóvel para ver a estrutura, o que você pode fazer para que essa reforma seja mais em conta. O que você pode substituir, que material você vai usar. É claro que você vai ter que pensar num bom acabamento, em materiais de qualidade, né? Tudo isso você vai começar a pensar sobre isso, mas o foco seria que você ficasse dentro desse valor, né? Então, se a casa é 350, eu comprei por 200, então eu tenho que elevar essa casa para esses 350, aí sim eu vou trabalhar em cima, eu vou trabalhar com mais, eu vou trabalhar com 430. Como é que eu vou trabalhar? Eu vou anunciar uma casa recém-reformada, é uma casa nova, toda a estrutura elétrica, hidráulica, né? Tudo novo, telhado, são muitas revisões que você faz. Então, agora há pouco eu estava assistindo um vídeo de um construtor que constrói do zero, que é um negócio também muito legal. Eu me interesso muito por tudo que diz respeito à construção. E eu estava vendo o orçamento dele, como é gigante, é imenso, tudo que você precisa alinhar para começar a construir do zero, né? E dá certo. Mas o que eu quero dizer é que a reforma você corta muitas etapas, então você não precisa daquele horror de projeto, horror de liberações, né? É um negócio, é muito estudo do solo, então são muitos projetos que você tem que fazer para começar a construir. E a reforma, como eu sempre digo, você faz uma reforma num bairro que já está ali tudo habitado, tem um monte de casas boas, só tem algumas que precisam de reforma, ainda bem, não é? Então, assim, é um negócio espetacular. Então, depois que eu olhei, né, para minha experiência, né, essa que eu vivi agora nos últimos dias, né, semana passada, para ser exata, então eu resolvi pensar um pouco no que eu devo fazer para as próximas, não é? Para não cometer os mesmos erros que eu cometi nessa. E assim, a gente está aprendendo, e no início é assim mesmo. Eu acho que a vida inteira a gente erra, né? E tem que tirar boas lições de preferência. Então agora eu tenho 2 casas em mente e estou em negociação com as 2. E são bairros próximos, e são bairros que eu já analisei essa questão de localização, infraestrutura, tá tudo ok. A casa tá ok, o bairro tá ok, a estrutura que tá detonada, mas assim, são excelentes imóveis, e eu vou fazer eu vou acompanhar do início com vocês, eu vou fazer exatamente isso. Aquele cronograma de que a reforma ela tem que seguir ali dias exatos, né, tempo exatos, para que aconteça tudo dentro daquele tempo que você tem que para trabalhar, na verdade, né? Porque assim, como eu falei antes, o tempo é igual a dinheiro, e para esse ramo é muito verdade. Então você não pode deixar uma obra atrasar de jeito nenhum, você tem que seguir um passo a passo
para que essa obra seja concluída o quanto antes. Quanto mais rápido você concluir, né, com qualidade, é claro, mas quanto mais rápido você concluir, muito mais rápido vai ser a venda. E aí tem uma pergunta que eu queria responder sobre posso vender esse imóvel enquanto eu estou ainda reformando? Eu posso mostrar esse imóvel? E eu até comentei com a pessoa o seguinte: olha, de poder pode, né? Eu mesma já vendi 2 imóveis enquanto estava na reforma, e uma delas foi mesmo, eu vendi já no início da reforma, então estava uma quebradeira, estava assim totalmente uma zorra. Mas depende muito da pessoa, porque se você tem uma conversa de você explicar, de você mostrar o projeto, né? E a pessoa que está vendo tiver a mente, né, já mais aberta para entender como que vai ficar. Acontece, eu mesmo tenho experiência de 2 vendas que eu fiz nesse processo, né? Mas a grande maioria não gosta, a grande maioria, até mesmo os parceiros, corretores, avisando: olha, quando a tua casa fica pronta, me avisa que eu tenho cliente para levar. Então, até uma outra coisa sobre parceria também que eu queria contar, dessas 10 reformas que eu já fiz, apenas 2 eu vendi só. Somente 2 foi eu mesma que vendi, porque eu continuo sendo corretora, eu continuo ofertando todos os dias, né? A gente anuncia muitas coisas, inclusive as nossas. Mas nesse tempo eu só consegui diretamente fazer 2 vendas. Todas as outras vendas foram feitas por outros corretores. Então a comissão é paga normal, independente de eu ser corretor ou não, a comissão é paga normal. Então o que acontece? Quanto mais pessoas têm sabendo desse imóvel, quanto mais pessoas têm ofertando esse imóvel, muito mais rápido você vai encontrar esse cliente, né? E o nosso foco é ganhar dinheiro, certo? Então é ganhar dinheiro. Então quanto mais rápido você conclui, quanto mais rápido você termina a sua reforma, mais rápido você começa a mostrar esse imóvel, mais pessoas anunciando, mais pessoas oferecendo, entendeu? E aí o grande X da questão é sobre algumas pessoas que oferecem preços diferentes, né? Então você anuncia um preço, você olha, eu quero 300 mil nesse imóvel. Aí um vai e oferece que é 295, outro oferece que é 310. Então, eu acho que o grande lance é você deixar claro o seu valor e o valor que vai ser da comissão, para que todo mundo fale uma linguagem só, né? E você não veja aquele imóvel sendo postado num valor, em outro valor, em outro valor, né? Então, assim, são dicas, né? Experiências e tal, mas o que eu queria chamar a atenção, né? Eu queria compartilhar essa boa nova, né? O imóvel número 10 devidamente vendido, graças a Deus. Então, assim, foi com sucesso, não é? Então, vamos partir para os próximos, né? Para os próximos imóveis. A gente está preparando aí um monte de imagem de antes e depois desses imóveis que já foram reformados e vendidos. E lembrando que eu trabalho com aquela linha Minha Casa Minha Vida, que hoje é verde e amarela, né? Então são linhas de imóveis mais fáceis de financiamento, né? Mas tem sido surpreendente, né? O nível de pessoas que aparecem buscando. Então, assim, quando você está reformando uma casa num bairro bom, você atrai a atenção de pessoas com poder aquisitivo bem possível de financiar, na verdade, né? Não só uma renda mais baixa, né? Atrai muitas pessoas que estão querendo, porque é incrível a quantidade de pessoas que não querem ter nenhum tipo de preocupação com reforma, não querem se dar, não tem tempo, muitos não têm tempo e não gostam mesmo de reforma, e tá tudo bem. Então pessoas como eu que gostam de reforma, a gente faz esse trabalho. Então deixa a casa já no ponto, você entra, né, o teu cliente já recebe a casa só para se mudar. Então agora mesmo eu estou pensando numa casa que eu estou reformando
eu vou começar a reforma dessa casa pensando em uma cliente específica que eu estou alinhando para que ela fique com essa casa. Então ela tem 4 filhos, né? Então a gente já pensou em várias coisas que poderiam atender: espaço para as crianças brincarem, espaço para as crianças correrem, que é uma prioridade que ela quer. Então algumas coisas já pensando num cliente específico, né? Então, determinados imóveis, a gente já vai em cima de um cliente, né, que quer determinado imóvel, e aí a gente já vai trabalhando um imóvel para adaptar para esse cliente. Então, é isso que eu tenho para dizer. Eu queria que vocês comentassem, se fizessem perguntas, alguma dúvida, algum questionamento sobre essa questão das reformas, né? De como é que eu tenho lidado com isso, porque eu tenho vivido isso os últimos anos e era novidade para mim também. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer disso um negócio, né? Porque de gostar eu já gostava. Eu brinco, eu até comentei em vídeos anteriores que eu aprendi a reformar na minha própria casa. Então eu reformei tanto, eu gosto de reformar, eu não sei. Porque é tão legal você transformar, ver a transformação de um imóvel, é espetacular, gente, é muito gratificante você ver, entregar uma casa completamente nova, né? Em um bairro já todo estruturado, bairros antigos, bairro de 20 anos, 25 anos, então é completamente diferente, né? São bairros que não tem lotes disponíveis. Raramente você encontra um lote, né? São tudo construído. Então o que você vai achar? Casas originais, casas extremamente originais, né? Pouco originais. Então essas casas que você transforma e entrega uma casa nova, ainda por cima você vai trabalhar o valor daquele bairro, um valor atualizado, porque o fato dessa casa ter sido reformada recente, todo mundo entende o valor que é hoje. O material, ele está totalmente diferente em relação ao que era meses atrás, inclusive, né? Então o cimento está mais caro, o tijolo está mais caro, a areia, tudo isso está mais caro. Então a pessoa, todo mundo consegue compreender que não está barato a reforma. Então você tem todo um trabalho, né, uma dedicação de escolher, de colocar coisas boas, né, de fazer todos os reparos necessários. Então você consegue levar esse imóvel com um valor atual, né, um valor do bairro e acrescido do valor do momento, né, que isso aí conta também. Tudo isso soma para que você tenha um valor de mercado atualizado. Então é isso. Comente aí, tá? Comente, faça a sua pergunta, que assim que for possível a gente vai respondendo algumas perguntas que têm chegado aqui, tá bom? Por hoje só, até a próxima.